Olá, você está no podcast Psicologia 360. Aqui nós debatemos e esclarecemos os assuntos relacionados com uma psicologia moderna e lucrativa. Também estamos no Instagram, no @Psicologia 360, com 2 underlines no final, não esquece. Você também pode assistir esse episódio no nosso canal no YouTube, que tem o mesmo nome, Psicologia 360. E o nosso tema de hoje é 6 passos para efetuar um reajuste e não perder o paciente. E como isso pode te ajudar na prática? Isso vai te preparar para uma etapa tão importante no processo de valorização do teu trabalho. Mas agora vamos falar quem está por trás do Psicologia 360. Eu sou a Laura, sou psicóloga e atuo com transtornos de ansiedade através da abordagem cognitivo-comportamental. Além disso, eu ajudo colegas psicólogas e psicólogos a viver de forma sustentável e equilibrada da psicologia. E a minha expectativa para o episódio de hoje, Fábio, é que a gente realmente aprenda quais são os passos para fazer o tão sonhado reajuste para algumas pessoas e tão difícil, tão trabalhoso para outras. Com certeza. Bom, e eu sou o Fábio, eu empreendo já há mais de 10 anos, já criei 2 empresas do zero, e nos últimos anos meu único foco é ajudar psicólogos e psicólogas a crescer e a olhar para sua vocação como negócio. E a minha expectativa no episódio de hoje é mostrar que é possível sim reajustar o valor das consultas e que isso tem que ser feito através de uma lógica, através de uma dinâmica, e são esses 6 passos que a gente vai falar aqui hoje, são passos para que tu possa te relacionar melhor com esse tema, para que tu possa se sentir mais confortável com esse assunto e, consequentemente, estar mais preparado, né? Tem uma frase que eu gosto muito, Laura, que diz: estar preparado é metade da vitória. E quando a gente se prepara para alguma coisa, quando a gente sabe que não está indo rumo a um desconhecido completo, né? As coisas ficam mais fluídas e a chance de conseguir executar, seja um reajuste, seja um projeto, nesse caso aqui um reajuste, ela fica muito maior. Então, a gente vai falar aqui desses 6 pontos, né? Espero cumprir aí o objetivo, né, teu, Laura, né, de se sentir mais confortável com isso, mas também de todos os colegas aí que vão assistir e ouvir aqui o nosso episódio de hoje. Então, vamos começar aqui já. E qual é o primeiro, Fábio? Vamos lá. Bora, vamos lá então. O primeiro ponto que eu julgo ser o mais importante deles é fazer uma simulação e organizar os seus números. E por que isso? Porque quando a gente está falando de número, a gente está falando de uma ciência exata. Né? No número não tem achismo, no número não tem, não existe um controle financeiro que tu faça na cabeça, não existe o 10 é o 10 sempre, o 20 é o 20, o 30 é o 30. Então, quando tu faz uma organização dos teus números, o que significa isso? Né? Quando tu tem minimamente ali uma listagem de quem são os teus pacientes, qual o valor, qual o histórico, né, também de valor de cada um desses pacientes, isso te ajuda a, primeiro, ter uma fotografia atual do teu momento. Depois de ter essa fotografia atual, por que eu gosto de simular, né, e quem já fez a mentoria conosco sabe que a gente gosta de usar uma agenda monetizada, né, que é uma agenda onde a gente preenche ali cada um das janelas horárias com um valor. Porque, às vezes, o que pode desmotivar ou que pode deixar assim, mais inseguro e fazer o reajuste é falar assim, nossa, reajustar é entrar num campo relativamente desconfortável e desconhecido, né? Então, vale a pena eu abrir essa pauta com o paciente agora, correr o risco de repente, ele achar que não é o momento, ou de até desistir. Quando a gente pensa dessa forma, a gente não está levando em consideração o impacto financeiro que essa onda de reajustes pode trazer. E quando a gente organiza os pacientes e consegue fazer uma simulação, exemplo, tem lá 10 pacientes e cobra R$200 de cada um deles. Estou pensando em reajustar R$25 por consulta. Tu precisa saber qual vai ser o impacto desse reajuste semanalmente e mensalmente no teu faturamento. É isso que o paciente faz quando ele vai decidir se aceita ou não aceita, se pede uma flexibilização ou não. Ele vai dizer, poxa, está reajustando R$25 a consulta, eu faço uma consulta semanal, são 4 consultas, são R$100 no mês. Então, antes de tu ir para esse momento de reajuste, se tu fizer essa simulação, tu vai perceber e muitas vezes até te motivar em dizer, poxa vida, se eu reajustar esse percentual e tiver êxito em reajustar 80%, por exemplo, da minha base de pacientes, isso vai se transformar em X reais, né, lá no final do mês. E aí tu fica muito mais até animada, né? Não Exatamente. Se também é assim contigo, né? Se acontece assim.
Exatamente. Hoje, com essa agenda monetizada, que é a forma com que eu controlo os meus pacientes e tudo mais, eu consigo ter na minha mão o meu dinheiro, né? Então, assim, eu consigo saber se eu posso fazer um investimento no próximo mês, se eu não posso, se eu Perfeito. preciso parcelar alguma compra ou não, se eu consigo parar um dia de trabalhar, por exemplo, fazer um feriadão ou não. Uhum. Então, quando a gente tem essas informações, quando a gente organiza os nossos números, a gente sim se motiva, né? Dá muito mais motivação, porque, por exemplo, quando o paciente cancela uma sessão, você já sabe quanto isso vai impactar lá no final do seu mês, ou quando Uhum. alguém para um tratamento, ou quando chega um paciente novo num valor, no novo valor de sessão, né? Não no seu valor antigo. Então, eu gosto muito disso, de toda a ferramenta que nos mostra as informações gerais, né? De uma forma que a gente consiga olhar aquele nosso cenário e tomar decisões a partir de coisas concretas, né? A partir de certezas, e não tomar decisões a partir de possibilidades ou de promessas. Então, esse primeiro passo é fundamental, não só para reajustar, mas para a gente ter noção de como é que está a nossa vida hoje. E Perfeito. assim, né? É muito difícil a gente ter controle do nosso dinheiro, né? É uma É, dificuldade de quase todo brasileiro. é. Então, começar por aí já vai ajudar em outros campos da nossa vida também, não só nas questões de consultório, de trabalho, Perfeito. né? Mas na vida pessoal também. Perfeito. Que é cuidar das duas pontas, que a gente costuma dizer, né? É Isso. sempre o controle financeiro mais básico é saber controlar, saber preservar o quanto tu ganha e o quanto tu gasta, né? Então, Exatamente. mais importante, ou tão importante quanto saber o quanto tu gasta, o que tu pode, o que tu não pode gastar, é também olhar para o quanto tu ganha e o quanto tu pode ganhar mais também. Então, ter essa visão, Uhum. construir essa visão consolidada da mudança do teu cenário financeiro, certamente vai te trazer uma motivação tu precisa para olhar e saber, poxa, isso aqui muda o meu status financeiro se eu conseguir fazer esse reajuste, né? Esse movimento, isso. Então é isso. Então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto é ter convicção. Por que eu gosto de falar assim sobre ter convicção? E só para deixar claro uma coisa também, pessoal, todos que vão nos assistir aí. Tudo que a gente traz aqui contribui para que tu te sinta mais preparada em dar esse passo e fazer. Em nenhum momento a gente diz que é fácil fazer isso, porque de fato Isso. não é fácil, né? A gente, Exatamente. a psicóloga e nós, né, todos consumidores, a gente absorve muitos reajustes também. Então, esse Uhum. consumidor, esse paciente que está recebendo esse reajuste, ele também está absorvendo reajuste, assim como tu, psicóloga, também está recebendo reajustes. Tá todo mundo fugindo, digamos assim, dos reajustes, né? É. Então, é importante saber que o que a gente fala aqui, agora estou já entrando aqui no segundo ponto, são itens para te deixar mais preparada e para que esse processo Uhum. seja mais facilitado para ti, né? Isso. Seja mais simples, mas a gente gosta de dizer, né? É simples, mas não é fácil, né? Então, o nosso papel aqui Isso. é deixar simples, mas deixar fácil depende da execução e depende, enfim, de se aprofundar aqui nos temas também. Por Exato. que é importante ter convicção, né? Seja num processo de venda, a gente entende que a etapa de reajuste também tem a ver com elementos de um processo de venda. Por quê? Porque ali não deixa de ser uma segunda venda, né? O paciente já fez Uhum. uma primeira venda porque ele confiou em tu como psicólogo, o psicólogo resolveu o problema dele, ajudar ele, então aquela primeira parte está vendida. Quando tu vai propor um reajuste, né? Quando tu vai colocar na mesa um valor diferente, é como se tu estivesse fazendo uma outra venda para o mesmo paciente. É uma venda muito mais fácil, né? Porque ele já é teu paciente, mas não deixa de ser uma Uhum. venda assim. Então, Uhum. o que exatamente significa, né, ter convicção, né? Provavelmente quem está nos ouvindo aqui, né, ou até tu mesmo, Laura, em algum outro momento, não sei, mas eu ouço muito isso das psicólogas, pode ter chegado para o paciente e ter dito assim: olha, agora o valor não vai ser mais 200, vai ser 240, vamos supor. Como é que Uhum. fica esse valor para ti? Fica bom? Não, porque se não ficar Uhum. bom, né? Uhum. Por não entender esse Exatamente. processo como um processo de negócios, se coloca uma pitada que é importante ter de acolhimento, de entendimento, é um processo humano, tá tudo certo. Só que se coloca Uhum. uma pitada muito grande desse elemento
E aí começa a parecer que tu não tem convicção do que tu tá falando, que tu tá meio que pedindo desculpa para fazer o reajuste, né? O reajuste. Então, quanto mais tu te posicionar e falar com convicção, porque tu já fez um processo de saber que aquilo ali vai trazer um impacto financeiro positivo e tudo mais, mais o paciente percebe que tu tá certa daquilo que tu tá falando. Isso serve para o processo também, né? De psicoterapia, para entrega, para tudo, né? E maior a chance dele falar, poxa, realmente, esse valor, ele vai tomar consciência, né, da importância do reajuste e vai poder tomar uma decisão, né, de forma mais consciente também, né? Então, às vezes, humanizar muito ou amolecer muito no processo ali de fazer o reajuste acaba te colocando numa posição de que a pessoa do outro lado já não gosta, né? Ninguém gosta, né? Tu como consumidora, como psicólogo, também não gosta de receber um reajuste. Ainda se tu pergunta, tá bom, mas tem certeza? Aí começa a perder a mão ali e a chance de conseguir o reajuste é menor, né? Então, tem a convicção, tem a segurança, isso é transmitido pela forma como tu te posiciona, com a forma como tu constrói uma narrativa, né, para falar daquilo ali. Não é uma novidade, não é um bicho de sete cabeças. Existe sim um desafio, né, que é fazer com que o paciente aceite, que é entregar o valor, ter congruência, né, falar do porquê que tu está reajustando e também entregar esse valor depois nas próximas sessões aí no dia a dia. Certo? Isso. E tem uma coisa que pode nos atrapalhar como psicólogos nesse momento, que é o fato de nós conhecermos a realidade da pessoa. Muitas vezes a pessoa trata exatamente esses pontos em terapia, né? A questão de gastos excessivos ou de dificuldades de gestão da sua vida, das suas questões. E aí sim, na hora que a gente vai cobrar mais do nosso trabalho, pode ter uma certa divergência na nossa cabeça, né? Tipo, como que eu vou cobrar do Fábio mais se eu sei que o Fábio tá devendo lá, tá devendo cá, tá com dificuldades assim, assado, às vezes tá devendo até pra gente, né? Então, uma coisa que a gente também pode pensar é ter uma equipe de cobrança, né? Ter alguém que faça isso para nós, caso isso seja difícil. Essa foi uma opção minha em um determinado momento da minha carreira de terceirizar essa parte do meu negócio, né? Então, eu tenho uma pessoa, uma equipe que faz o trabalho de cobrança, que faz toda essa parte para justamente eu não ter conflitos de interesse, talvez, né? Claro. Sim. Mas quem não tem essa condição ainda, vale pensar que o que a gente faz é um negócio. Assim como as pessoas têm a inflação interferindo na sua vida, o aumento do combustível, o aumento dos alimentos, o aumento da conta de luz, água, telefone, internet, a gente também tem. A gente também investe no nosso conhecimento, a gente também investe em supervisão, a gente também investe em equipamentos. E é isso que baseia, né, o nosso aumento. Não é porque eu estou me vestindo com uma marca mais cara. Isso para o paciente não faz diferença. Agora, sim, né, faz diferença outras coisas. Claro. Então, são dois pontos aí que a gente pode sempre ter em mente para que, então, né, fique menos difícil. Porque mais fácil talvez nunca vai ficar, porque né, a gente não escolheu psicologia porque somos bons negociadores, normalmente. Com certeza. Então, Com certeza. Um caminho a seguir. E tu citou esses dois pontos, quero só complementar para a gente já partir para o outro, que é uma ótima estratégia trazer isso para um campo frio, digamos assim, neutro, né, que é um terceiro envolvido. E sobre esse ponto que tu citou de muitas vezes a psicólogo já saberem da situação financeira do paciente, precisa ser vista também da seguinte forma: o paciente tem os seus problemas e está fazendo um investimento no processo, né, em terapia, para resolver esses problemas. Então, para ele, isso é um investimento. A gente parte do pressuposto que ele não é só um paciente, que ele é um cliente também comprometido com o resultado e fazendo a parte dele. Se isso está ocorrendo dentro do processo, significa que quanto mais ele avança dentro da terapia, mais ele se relaciona com esses problemas, mais ele consegue resolver também eles, ou se relacionar com a solução deles. Ou seja, vale a pena continuar investindo porque está sendo útil. Ele está conseguindo ou se livrar das dívidas, ou equilibrar mais as coisas, ou tomar decisões mais assertivas e tudo mais. Então, é importante isso que tu citou, para também não colocar o paciente, que também é cliente, né,
numa posição ali de coitado do negócio, não posso cobrar e tudo. Não, se ele está comprometido e se o trabalho está andando, significa que ele está se aproximando cada vez mais de melhorar a vida dele financeira e que isso é retorno de investimento também. E aí, Fábio, eu queria dar um presente para os nossos ouvintes aqui e quem está nos vendo, né? Porque uma coisa que eu faço para me sentir mais confortável no momento do reajuste é trazer para o cliente quais foram os ganhos dele naquele período que se passou. Então, normalmente eu aproveito para fazer uma retrospectiva do tratamento dessa pessoa, para mostrar quais foram as aquisições, né, ou os problemas já resolvidos, ou as habilidades desenvolvidas, ou os sintomas que a pessoa já não apresenta mais, ou alguma conquista que a gente teve juntos, né, porque o processo terapêutico é um projeto do terapeuta, do psicólogo e do cliente, então eu aproveito isso e aí eu já engato, né? Olha, então, tendo em vista todos esses ganhos que você teve, todas essas questões que a gente agora conseguiu ver, e contando que temos ainda isso para ver, temos ainda essas conquistas a buscar, quero te ajustar o nosso valor, tenho esses pontos para a gente rever, enfim, do nosso contrato. Que tu sai do campo do preço e entra no campo de valor, né? Tu mostra valor para ele e tu sai daquela coisa mais, quantos reais é isso? Será que tem como? Será que não é aquilo? Então, muito importante. Exatamente. Isso que tu falou tá bem ajustado com o terceiro ponto, que é seguir um script, né? Exatamente. Tem uma coisa que é importante nesse ponto. Tu nunca pode perder a tua característica, né? Não pode deixar de ser genuíno. Só que quando a gente fala script, a gente está falando de pontos que não podem ser esquecidos dentro desse processo. A Laura falou um deles, né? Marcar a evolução do paciente, fazer um comparativo de uma fotografia inicial e atual. Tudo isso é um item do script. Não significa que tu vai dizer, olá, Paulo, meu nome é Laura. Não é um script assim. Mas são itens que são importantíssimos ter dentro desse momento, né? Um checklist, né, Fábio? Daria para a gente substituir script por checklist. Apesar de que, quando eu fiz o movimento junto com o Fábio na mentoria, a gente montou um textinho, assim. Eu não li o texto para o paciente, mas o ato de escrever o que eu iria falar me ajudou a não esquecer alguns pontos e não ser robô na hora de conversar com o meu paciente, né? Então, o script não deixa de ser uma boa, mas talvez para aqueles que são mais críticos em relação ao script, a gente pode substituir por checklist, que dá o resultado final é o mesmo. Com certeza. E também o outro ponto que é bem importante dentro desse item de checklist, de script, né, de ter um guia ali, é que nesse momento é o momento onde tu vai justificar esse reajuste também. E como é que eu gosto de trabalhar assim? Como é que a gente fala, né? Tá, mas justificar como, né? Eu vou dizer que eu tenho, que as coisas estão aumentando e tal. O que o reajuste de valor de uma consulta faz? Ele marca uma evolução da profissional. Então, toda vez que tu consegue reajustar, o paciente está dizendo assim para ti, ó, tu é uma profissional que entregou resultado e tu tá, entre aspas, valendo mais. Ou seja, estou percebendo um valor maior no teu trabalho, portanto, eu aceito pagar um preço maior pelo teu trabalho. Então, essa justificativa tem a ver com tu ser transparente para falar o teu momento, que às vezes pode ser, olha, agora eu tô querendo dar um passo à frente em profissionalizar a gestão do meu negócio, então por isso eu vou contratar uma empresa que vai me ajudar na parte de cobrança e eu vou ficar cada vez mais focada nos estudos, em melhorar minha técnica, em ter uma entrega melhor para os pacientes. Então, são pequenos. Isso é um exemplo de justificativa, tá? Do valor de reajuste. Então, não é aquela coisa vazia ou dizer, o preço da gasolina aumentou, então eu também tenho que aumentar, né? Não é uma coisa superficial. E, Fábio, não necessariamente a gente precisa justificar, né? Ou a gente precisa trazer essa informação de maneira direta e reta na hora do reajuste. Para quem tem presença digital, para quem está nas redes sociais, quando a gente posta lá um material que a gente está estudando, algo que a gente está lendo, uma coisa nova que a gente comprou para registrar,
os nossos prontuários, né? Ou equipamento, ou um software, ou uma mentoria que a gente contratou, uma supervisão e tal. Isso já, normalmente os nossos pacientes nos seguem, né? Ou eles também, ou vieram desses lugares, ou por curiosidade, ou por consumir material também estão nos vendo ali. E isso já é uma forma de justificar o aumento, né? Então, indiretamente, a gente já está comentando com eles que a gente está envolvido em outras coisas, que a gente tem uma autoridade naquele assunto, né? Então a gente não precisa necessariamente levar isso no nosso script, mas o script ele é maior assim do que o papo ali na hora, né? Ele abrange outros momentos também em que a gente se comunica com o nosso cliente, não diretamente necessariamente. Sim. Tem diferentes pontos de contato, né, Laura? E eu acho que é legal isso que tu falou, muito pertinente, porque eu gosto sempre de falar, né, de fazer uma brincadeira, assim, de falar, quando tu chega num restaurante, por exemplo, e aí a pessoa puxa a cadeira para te sentar, e aí tu senta na mesa e tu vê que é diferente, olha, o ar-condicionado tá muito agradável aqui, tem um aroma no ar muito bom, olha só os copos, eles são de cristal, olha só os talheres bem pesados, são de prata. Aquilo ali é tudo uma experiência que compõe que tu sabe, que quando chegar a conta não vai ser um valor. Então, o paciente que está vendo que a psicóloga tem ali um equipamento muito bom, tem uma qualidade de imagem muito boa, está compartilhando ali investimento, como a Laura falou, ele sabe que tudo isso é para ter uma entrega melhor, né? Ele sabe que tudo isso também indiretamente, eu acho que talvez seja até uma mensagem meio que subliminar, assim, uma coisa meio que no subconsciente de entender, né, o profissionalismo e tal. Com certeza. É isso aí. Perfeito. Beleza, então vamos agora para o quarto ponto, que é aproveitar esse momento para revalidar e para melhorar também o teu acordo com o paciente. Boa. Então, por exemplo, às vezes na correria do dia a dia, né, o acordo ele foi construído lá no início e também já está faltando algumas coisas, e um dos pontos que a gente vai explorar muito aqui também, que é o networking, né, Laura, que é falar com colegas, trocar informações, trocar boas práticas de gestão e de negócios. Muitas vezes a psicóloga não está fazendo isso, então fez um acordo por um padrão lá que alguém enviou, e isso vai se arrastando pelo tempo e tal. E às vezes estão faltando cláusulas importantes ali para proteção e para acordo, né? Para amarração do lado do paciente, do lado do psicólogo também. Então, esse é um bom momento para revalidar o teu acordo, não só na parte dos tópicos ali, do acordo mesmo, dos itens do acordo, mas também na parte visual. Quem sabe investir, então, fazer um logo bonito, fazer Gente, hoje isso é de graça, né? Se tu entra ali no Canva, tem até formatos prontos. Por que isso? Porque se no item anterior do checklist ali, do momento de passar essa percepção, tu falou que um dos motivos também é porque tu está investindo mais em deixar as coisas mais profissionais e tudo mais, e logo em seguida o paciente, não, tá ok, eu gosto muito do trabalho, realmente, eu percebi que tem valor, eu gosto e acho que é importante, tal, vou aceitar o reajuste, então tá, então eu vou revalidar o nosso acordo. E aí ele recebe um acordo muito bonito, tem lá o logo, tem lá uma coisa bem mais organizada, recebe por e-mail e no WhatsApp, ele vai dizer, poxa, é isso que ela estava dizendo, eu tô percebendo aonde que está indo, entre aspas, o investimento. Não é só nisso, tá? Isso é só um item, mas eu estou percebendo onde está indo o investimento. Então, aproveitar esse momento para revalidar o acordo, melhorar ele em todos os aspectos, é outro ponto importante para mostrar que é um novo momento, para marcar esse novo momento, essa evolução, né? Não só no reajuste, e até, exato, e até uma opção de fazer o acordo caso não tenha, né? Exatamente. O acordo por escrito. Perfeito. Caso não fazia, agora eu vou passar a fazer, beleza, então esse é o momento. Perfeito. Exatamente. Quinto ponto, surpreenda. Entregue mais que o paciente espera. Esse é um outro item também que a gente vai trabalhar muito aqui, que é fidelização dos pacientes, como atendimento, né? Olhar para o paciente também como alguém que está investindo o seu dinheiro, como alguém que também é cliente. Então, o que é surpreender, né? Entregar mais do que ele espera. E esse mais do que ele espera não é mandar, né, uma cesta para casa, não é nada disso aí. É tudo dentro dos padrões éticos, morais e tudo certo, mas é uma coisinha que às vezes é um pequeno detalhe, né, de tu registrar ali a data de aniversário do paciente, tu enviar um agradecimento diferente por estar confiando no teu trabalho, né, faz uma análise e olha o que
que os teus colegas, né, não estão fazendo, ou o que eles estão fazendo e que tu pode te aproximar deles e falar, poxa, eu tô a fim de fazer uma coisa diferente, né? Assisti lá um podcast lá do Psicologia 360, falavam surpreendo. O que para ti é surpreenda? Minha colega, o que para ti é surpreenda? Ah, para mim eu faço isso e tal. Então, busque algo, né? Pense com calma, faz uma análise fria, sem influência, sem o que está todo mundo fazendo aí, Instagram e tal, olha para dentro, vê o que é interessante. Coloca no lugar do paciente o que tu gostaria de ser surpreendida, né? O que te surpreenderia e foca nesse ponto, que é o ponto número 5, que é surpreender. Isso. E vamos agora para o último, que é eu dei o nome aqui de lógica, né? O que seria, assim, focar em lógica? É ter um processo contínuo, ter uma continuidade desse reajuste. De nada vale a gente aqui fazer um acordo muito bacana, muito profissional, conduzir de uma maneira profissional também, mostrar para o paciente que que esse reajuste está refletindo também na tua entrega, no dia a dia. Se daqui a 12 meses, se for esse o intervalo definido, nada disso acontecer. Ou se daqui a 12 meses tu esquecer, passar batido e tu não reajustar. Ou tu reajustar R$5, R$10, tu perder o parâmetro, né, e a continuidade desse processo evolutivo, gradativo, de crescimento do profissional. Como a gente falou antes, o momento do reajuste é o momento que marca o teu crescimento como profissional. O crescimento como profissional tem duas linhas, falando de uma forma mais simplista aqui, que é a linha intelectual, a linha onde tu te aperfeiçoa, dá vida para o teu conhecimento, tem pacientes, desafios novos, mas também tem a linha financeira, tem a linha que viabiliza tudo isso e que dá sustentabilidade para tudo isso. E o momento do reajuste é onde essas duas linhas caminham para cima, né? Onde essas duas linhas crescem. Então, tem que ter uma lógica, né, gradativa do reajuste, organizar essa base, nomear, né, ter ali o histórico desses reajustes, colocar um lembrete para dizer o próximo reajuste, melhorar ainda mais o acordo quando for a próxima rodada, né, de reajuste, que isso seja coerente, progressivo, e que assim tu vai dar conta, né, de que realmente seja sustentável e organizado e ordenado. Isso é exatamente da congruência, né, para tudo aquilo que tu falou ali para o paciente, né. E essa continuidade pode estar lá no acordo, né? Pode estar lá no contrato, assim. Então, daqui X tempo a gente vai rever essa mesma situação que a gente está revendo agora. Perfeito. Então, né? Como o Fábio falou, fazendo aqui um apanhado, né? O Fábio trouxe uma coisa que eu achei muito legal, assim, que estar preparado é metade da vitória. Essa frase vou até colocar aqui nos meus post-its para ficar sempre atenta, assim, porque é isso, né? A gente precisa se preparar antes, né? A gente passou lá na faculdade pelo menos 5 anos estudando, para quê? Se preparando para estar frente a uma pessoa que está precisando de alguma ajuda e que essa ajuda a gente se preparou para dar. E aí, então, não é diferente quando vem essas questões relacionadas à gestão do nosso trabalho, porque nós não passamos nem 5 semanas se preparando, né? 5 aulas preparando para a gestão do nosso consultório enquanto estávamos nos preparando tecnicamente lá na faculdade. E aí a gente precisa, então, gastar aí, investir um tempinho para se preparar. E aí o Fábio trouxe 6 pontos. Vou recapitular aqui os 6 pontos, então. Perfeito. Primeiro ponto, simular, né? Fazer aí um apanhado geral das coisas que você já tem, botar isso tudo na sua frente para poder entender como está agora, onde você quer chegar, quem de repente são os pacientes mais fáceis de conversar para você fazer primeiro, deixar os mais difíceis para depois que você já vai estar mais confortável com essa dinâmica. Ter convicção, né? O segundo ponto aí, então, se sentir confortável, se sentir confiante, saber por que está fazendo isso, da onde vêm essas informações. Seguir um script ou seguir um checklist como terceiro ponto, né? Então, a gente falou que esse momento ele acontece de diversas formas, não só na hora que a gente está cara a cara com o nosso cliente. Quarto ponto, então, revalidar o nosso acordo, né? Trazer de novo alguns pontos, ou a partir dali ter um acordo, caso não tenha antes. Depois, o quinto ponto é surpreender, e aí existem várias formas muito simples de surpreender, né? Desde um feliz aniversário, uma mensagem de feliz aniversário, até mesmo para quem de repente atende presencial, ter ali um bombom ou alguma coisa, por exemplo, na Páscoa, ou sei lá, alguma coisa assim.
E por último, então, o sexto ponto, criar uma lógica de reajuste contínuo, né? Onde tenha isso como algo vivo, como algo que a gente possa estar tendo progresso junto com o progresso do nosso cliente ali no processo terapêutico. É isso, Fábio? Perfeito, é isso. Fechou muito bem aí, conseguimos amarrar tudo. Espero que tenha, que faça sentido, né? Que ajude aí. A gente ainda vai trazer muito conteúdo sobre gestão, conteúdo sobre como se organizar. Você estava falando, né, sobre esse equilíbrio de importância e de volume de material, né? E eu fiquei aqui pensando, né, que realmente é bem isso, né? A faculdade ela prepara muito para uma parte. E nem tanto para outra que é a parte da gestão, mas não significa que seja menos importante, né? Então, o nosso papel aqui também é reequilibrar isso e fazer com que a valorização do teu trabalho, a forma como tu faz a gestão dos teus números, a gente fala termo gestão, né? Pode ser organização, pode ser autonomia, pode ser olhar para a vocação como teu negócio, é extremamente importante. Então, acho que a gente passou um pouco aqui por esse ponto tão importante que é reajuste, né? E é isso, acho que fechamos aí com chave de ouro. Chave de ouro, é isso aí. Se vocês colocarem em prática um desses itens no primeiro momento, vocês já vão se sentir muito mais confortáveis de dar os próximos passos, né? Com certeza. Gente, então não esqueçam de acionar aí o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos episódios, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, e também de se inscrever no nosso canal do YouTube, né, para dar uma força aí, que o nosso canal cresça e a gente possa atingir mais pessoas com esse material e tornar aí uma onda de psicólogos empreendedores e de psicólogos que tenham a sua vocação como negócio sustentável. Perfeito. E se esse episódio também fez sentido para ti, não deixa de encaminhar para um colega. Esse trabalho de divulgação é muito importante para a gente. Sempre lembrando, a gente está no YouTube, no Spotify e também no Instagram. E lembrando também que no Instagram é Psicologia 360 e depois tem 2 underlines. Tá bom, gente? Obrigado, Laura. Obrigado a todo mundo que gente. assistiu até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.